Vamos ler juntos hoje à noite 2 textos, eu vou falar sobre os 2. Vou fazer 2 meditações em uma reflexão hoje à noite. Lemos 2 textos que apontam, que indicam uma mesma ideia sobre felicidade, um mesmo destino, uma mesma proposta para vivermos uma vida feliz. Nós vamos ler Mateus 18, de 1 a 5, e também Mateus 13, 33. Primeiro Mateus 18, diz assim: Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês, de uma vez por todas, que se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo como essa criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. E também Mateus 13, 33, que é uma parábola. Jesus está contando uma série de parábolas, uma série de histórias, e conta também essa. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento, que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães, e fica esperando a massa crescer. Senhor, nós estamos reunidos aqui hoje à noite, ao redor do nome de Jesus, ao redor da pessoa de Jesus, e com tudo aquilo que Ele representa na vida e na história de cada um. Temos também aqui hoje à noite angústias, dores, tristezas, desejos de viver um ano novo, um ano diferente, com novas sensações, com novos sentimentos. Nós sabemos que isso é possível, desde que haja em nós a postura ou até mesmo a coragem de vivermos coisas novas, fazermos coisas novas, abandonarmos certas roupas e colocarmos outras, mais parecidas com as do Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos conduzindo nesse caminho, nesse começo de conversa, para que a conversa continue para sempre na nossa vida, ecoando na nossa história. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Com certa regularidade nós voltamos ao tema da felicidade, e a razão é muito simples. O tema da felicidade, ou a felicidade, talvez seja um dos nossos maiores assuntos, as nossas maiores buscas, porque a felicidade envolve outros assuntos, outros temas, outras posturas e outros desejos. A felicidade é a grande busca da humanidade. Para ser feliz, nós fazemos uma infinidade de coisas. A grande motivação das nossas ações é que lá no final a gente consiga encontrar ou sentir de alguma maneira a felicidade. Para ser feliz, você casou, ou você casou para ser feliz. E alguns, para ser feliz, tiveram que se separar. Para ser feliz, você foi atrás da tua faculdade. E depois você foi atrás da tua pós-graduação. E depois do seu mestrado. E depois do seu doutorado. E assim sucessivamente. Para ser feliz, você troca de carro, você troca de casa. Para ser feliz, você veio a Bethesda hoje à noite. Para ser feliz, você está fazendo planos para o seu ano de 2017, porque nós queremos viver a felicidade. Pascal afirmou que, inclusive, a felicidade é a busca de todas as pessoas, inclusive dos suicidas. Esse é o desejo. Encontrar, de alguma maneira, esse estado, esse lugar que nós chamamos de felicidade. A questão é que felicidade é um tema extremamente comum a nós e extremamente subjetivo, ou seja, é comum, mas é distinto. Porque o que é felicidade para você não necessariamente é felicidade para mim. Quando um time de futebol ganha, tem um pessoal feliz e tem um pessoal triste. Porque a felicidade é uma coisa que depende de onde você está e depende daquilo que você quer. Então, como é a felicidade? Qual é o caminho para chegarmos na felicidade? Qual que é a estrada que nós entramos?
E a respeito disso, centenas de livros já foram escritos sobre o tema da felicidade, envolvendo o sentido da vida, entre outras questões. Nós, aqui, somos uma comunidade cristã e, é claro, vamos fazer um olhar ou uma proposta cristã daquilo que nós entendemos ser uma vida feliz. Foi o rabino Harold Kushner que afirmou que a busca pela felicidade é mais ou menos como você tentar pegar uma borboleta. Quanto mais você for atrás da borboleta, mais ela vai fugir de você. Se uma hora você guardar as redes e encarar a vida, pode ser que a borboleta pouse nos seus ombros. Ou seja, a nossa questão não é atrás de borboleta. O Rubem Alves poetizou dizendo, acho que foi o Rubem Alves, eu não sei, que a questão não é ir atrás da borboleta, é cuidar do jardim. Cuide do jardim que as borboletas chegam. A nossa questão não é tentar pegar a borboleta, a nossa questão é cuidar da vida. Construir uma vida com sentido, com valores, com conteúdo, para que, de fato, a gente acorde e a gente tenha uma razão para se manter acordado. Para a gente viver e não ser simplesmente o respirar. Eu não só respiro, eu não só existo, eu vivo. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos de vida, eu tenho coisas que eu quero fazer. E essa então torna-se a busca da nossa felicidade. Jesus deixou uma interrogação muito grande na mente de muitas pessoas. Porque Jesus, ele sempre inverteu lógicas. Jesus apresentou contrapontos. A frase clássica dele é: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É uma outra coisa que ele tem para dizer. É uma outra postura, é uma outra apresentação de vida. Ou seja, Jesus vem apresentando outras ideias em relação às ideias vigentes e me parece que isso continua extremamente atual. Ele continua insistindo que a felicidade não é isso que estão falando por aí. E o ponto, ou a palavra que eu gostaria que você guardasse hoje à noite, é que no reino de Deus, a felicidade ela está de mãos dadas com a simplicidade. Não tem como você separar as duas coisas sobre o ponto de vista de Jesus. Já em outras séries, em outras oportunidades, falando desse assunto, dizer Jesus, o contraponto é: não caia na conversa de que você vai ser feliz adquirindo, comprando, consumindo. Não, isso você está vendido a um sistema. Não, a simplicidade que Jesus propõe, ela é revelada inclusive na maneira como Jesus apresenta o reino de Deus. Porque o nome reino de Deus é muito bom. E quando usamos a palavra reino, logo vem na nossa cabeça poder, status, grandes estruturas, um rei sentado de uma maneira imponente, numa cadeira extremamente imponente, recheada de ouro e as pedras mais preciosas. E Jesus define o reino como com a simplicidade do dia a dia de pescadores. Jesus define o reino, ou explica o reino com peixe, com um filho que vai embora de casa, com uma semente que cai no meio do caminho. Jesus explica o reino com uma farinha, uma pessoa fazendo pão. Essa é a explicação que Jesus dá do reino. E participar do reino tem a ver com felicidade, porque no Sermão da Montanha ele diz: olha, felizes são vocês que entenderam a mensagem do reino. Ou seja, felizes são vocês que não se perderam, que não se permitiram, que não se submeteram em lógicas outras que não sejam a da simplicidade e de viver a humanidade com toda a sua intensidade. Felizes são os que choram. Não cola, tem que falar para Jesus: Jesus, isso aí não cola. Isso aí não dá publicidade. Felizes são os humildes. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Não dá. Felizes são os misericordiosos. Não, isso aí não tem nada a ver com felicidade. Não, comparada com a que é apresentada hoje nos comerciais, não. Mas é a que Jesus apresentou a nós há muito tempo e ela é a que mais pode dar sentido à nossa vida. Então o reino de Deus é o reino do contraponto. Ele vai apresentando uma outra ideia. Para quê? Para instigar o pensamento, porque Jesus não necessariamente quer te dar respostas, mas instigar o pensamento. O reino de Deus não é um reino de respostas prontas, que você pergunta: o que é isso? Ah, isso é isso. Que a maneira como Jesus explicou o reino foi essa.
Ele vinha e contava uma história, o pessoal falava assim, Senhor, a gente não entendeu. Ele contava outra história, ele não explicava a mesma, ele contava outra. Mas Senhor, a gente ainda não entendeu. Aí ele contava uma terceira. Mas Senhor, a gente não está entendendo. Ele contava 10, 20, quantas histórias forem necessárias. Para quê? Para colocar uma resposta pronta dentro da cabeça das pessoas? Não, para instigar o pensamento. Exatamente para as pessoas não aceitarem qualquer coisa como verdade, mas para que as ideias sejam questionadas, criticadas, e para que a gente faça um trabalho emocional, intelectual e racional de tudo aquilo que nós recebemos. Então lemos dois textos distintos do mesmo evangelho, mas em momentos distintos. O reino de Deus é como pão, e para entrar no reino você tem que ser como criança. Você quer duas coisas mais simples do que o pão e as crianças? Você quer duas coisas mais comuns do que o pão e a criança? Você quer algo mais encantador do que a simplicidade de uma criança? Quando Jesus nos chama para ser como criança, Ele seguramente não está nos dizendo para permanecermos infantis, mas mantermos os nossos olhos abertos para o novo. Quando Jesus nos chama para ser como criança, Ele está dizendo, coloque os seus preconceitos no chão e abra a sua vida para a possibilidade do novo. Não caia nessa adultice chata do eu já sei tudo, que nós adultos sabemos tudo. E quem sabe tudo perde a possibilidade de crescer, porque você já sabe tudo. Quem não tem dúvidas, está em boa hora de morrer. Desculpa. Porque se você não tem dúvida, é porque você já sabe tudo. Então acabou, para você acabou. A dúvida é exatamente você se colocar no papel de que você tem algo novo para viver lá na frente, porque eu não sei tudo. Você tem todas as respostas? Não. Olha, você tem uma razão para viver. Ir atrás das respostas. E você vai encontrar? Não sei, mas você já está indo atrás delas. Você já tem o que fazer amanhã. Ir atrás de respostas para a sua vida. Dito essas primeiras palavras, eu vou pontuar com vocês então duas questões baseadas nos dois textos que nós lemos. E a primeira delas é: não coloque toda a sua felicidade no dia de amanhã. Você já tentou falar para a criança que você tem um presente para dar para ela, mas que você não vai dar agora, você só vai dar amanhã? Se você nunca tentou, tente. É barato. E eu duvido que você vai conseguir. Por que essa nossa mania de sempre dizer que a felicidade está no amanhã? E amanhã, na verdade, não é o dia, é o deslocamento do agora. O amanhã é o quê? É o deslocamento de onde eu estou. Onde que está a felicidade? Onde eu não estou. Por quê? Por que a gente fica jogando sempre para amanhã, sempre para lá, para a casa do vizinho, para outra igreja, para o outro clube, para o outro carro, para o outro... Por quê? Por que adquirimos esse hábito de jogar sempre para lá, ao invés de olharmos um pouco para cá? Por que essa mania de não olhar para dentro de nós? Porque quem sabe a felicidade está aqui. É o conceito do latim do carpe diem, não sei se você já ouviu. Aproveite o dia. Viva hoje. Viva com intensidade hoje. E com o carpe diem, o Rubem Alves fez poesia. Ele diz assim: colhe o dia como se fosse uma fruta madura, que se você não colher hoje, amanhã ela está estragada. Porque é isso aí mesmo. E uma vez eu falei do carpe diem aqui, fui duramente confrontado no final do culto por uma pessoa que falou assim: esse negócio do carpe diem é uma irresponsabilidade com a vida. Você está falando para a gente viver hoje e o amanhã. Eu falei: minha filha, como é que você vai viver amanhã se só estamos hoje? Não, irresponsabilidade com a vida é exatamente você não cuidar do dia de hoje. Isso é irresponsabilidade. Quem está sempre colocando tudo na vida para amanhã, aí sim nós temos uma irresponsabilidade. Eu não estou falando de planejamento, eu não estou falando de você desenhar ou ter uma agenda programática daquilo que você quer na tua vida. Mas sempre colocar no amanhã significa que a felicidade nunca vai chegar. Por quê? Porque amanhã a felicidade está amanhã. Porque se no domingo a felicidade está na segunda, segunda a felicidade está na terça. E assim a gente vai até 31 de dezembro. Ou seja, a felicidade, ela é uma possibilidade do hoje, é do agora. Eu preciso valorizar aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje. Porque só o que eu tenho é a minha vida, é o meu momento agora.
Eu preciso fazer desse momento aqui o melhor momento. Por quê? Porque é o único que eu tenho. O passado já foi, eu não tenho mais acesso a ele. O futuro há de vir, há de acontecer, há de ser construído. E o futuro nada mais é do que o grande refém daquilo que eu estou fazendo com o meu dia de hoje. Ou seja, a gente joga para o amanhã como se amanhã fosse acontecer alguma coisa muito mágica. Não, é hoje. Ou você faz alguma coisa hoje, ou amanhã vai ser uma repetição do dia de hoje. Então a gente está sempre com a felicidade um pouquinho depois de amanhã. É depois do muro da minha casa. É no carro ao lado. E a gente vai deixando a vida para depois. Aí eu te pergunto, para depois quando? Aliás, você é tão seguro assim de que você tem um depois? Você está tão tranquilo assim com a tua vida que você tem certeza que você tem um depois? Ou será que o que nós temos é o hoje e a gente está negando hoje sem saber que nós teremos um depois? É atribuído ao Dalai Lama uma frase que diz assim: só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Uns chama ontem e outros chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então tem gente que é preso no passado, que a felicidade estava sempre ontem. E tem gente que é preso no futuro, que a felicidade está sempre amanhã. E hoje? Hoje é uma chatice. Hoje é um tédio. Hoje é uma monotonia. E o reino de Deus? O reino de Deus é hoje, porque o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma maneira de viver. O Evangelho de Marcos começa dizendo: se arrependa. E se arrepender não é ficar, ai, ó dia, ó vida, ó céu. Se arrependa é, mude a sua maneira de pensar. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é a expansão da consciência, que faz com que você passe a ver a vida de uma maneira diferente. Isso é o arrependimento, é mudar a minha maneira de pensar. Eu alargo as fronteiras dos meus raciocínios, eu alargo as fronteiras da minha espiritualidade e mudo a minha maneira de pensar. Por quê? Porque eu não sabia, mas agora eu estou sabendo, o reino de Deus está entre nós. É hoje, não é amanhã. O reino de Deus, ele está acontecendo aqui, na nossa vida. Isso é o reino de Deus. Ele não é um lugar para onde eu vou. Ele é a maneira como eu estou indo. Isso é o reino de Deus. Não, mas depois que você morrer, você está morto. A gente precisa falar disso hoje. Vamos falar que você está vivo. O que nós temos não é a sua morte. O que nós temos é a sua vida. Ou seja, o reino de Deus, ele acontece na sua vida. Porque isso é a felicidade. É quando eu consigo pegar os princípios que leio de Cristo, sendo você cristão ou não. Porque sendo você cristão ou não, vamos combinar, o compêndio ali das bem-aventuranças é magnífico. Você crendo ou não em Deus, aquilo ali é de uma grandeza digna de ser seguida por qualquer pessoa. Aí você vai dizer, mas Vili, você está falando negócio de hoje, a felicidade é hoje, esse negócio é muito simples. É simples, igual ao reino de Deus, igual às crianças que vivem a vida hoje. Porque a nossa proposta de felicidade, ela é da grandeza, é das grandes coisas, dos grandes eventos, da grande casa, do carro maior. Tudo é mega. E é a sede com a qual essas pessoas confrontam Jesus, perguntam a Jesus, Senhor, qual que é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança no meio deles para dizer assim, para com essa mania de grandeza. Para de ficar buscando poder, para de ficar buscando status, não é isso, a vida não é isso. A hora em que vocês se tornarem assim, com a capacidade dessa criança de perceber a importância dos momentos da vida, a sacralidade dos momentos simples da vida, o reino de Deus começou na tua vida e isso gera muita felicidade. A hora que você entender a importância do almoço de domingo na tua família, aí você vai falar, isso gera muita felicidade. Aí você fala, mas Vili, você não sabe o quebra-pau que dá no almoço de domingo. Tá, felicidade. Felicidade não é viver rindo. Quem vive rindo é louco, não é feliz.
Jesus falou que família tem que ter conflito, senão ela não se entende nunca, ela não se reinventa. Quem vive um conflito e passa por ele é feliz. Não, mas eu queria viver rindo. Não, aí você fica doido, porque você recebe uma notícia ruim, você vai rir? Você recebe a carta de demissão e cai na gargalhada? Não, isso é loucura. Felicidade é a pessoa que é demitida e consegue se manter em paz e com integridade, vai atrás de uma nova possibilidade sem perder a alma. Isso é felicidade. A felicidade não é viver rindo, isso é outra coisa. Felicidade é eu não me perder exatamente quando eu não tenho razão para rir. Esse é um dos pontos. Ou seja, Jesus está dizendo, presta atenção como é que você está vivendo hoje, porque hoje você está fazendo o teu amanhã. Esse ano de 2017, ele não vai ser transformado com uma chavinha, um disjuntor que você vai levantar e mudou. Um raio que vai cair na tua cabeça. Não. O teu ano vai ser diferente num acúmulo do hoje. Todo hoje eu tenho uma boa postura com a vida. O meu final do ano vai ser diferente. Desde que eu entenda, como as crianças, a importância, a sacralidade daquilo que eu tenho nas mãos. Não deixa o passado tomar conta do teu coração, para você não ficar nesse saudosismo de mas lá, tem lá, tem, não, acabou, então para. Mas é que... Esse é o do passado, mas é que, né? E o do futuro é, mas e se... Já brinquei muitas vezes aqui com vocês que tem gente que vive esperando a tia rica para morrer para ser feliz. Tia rica sem filho. Essas tias não morrem, meu. Ela enterra você e continua rica, e você já morreu. E você passou a vida esperando ela morrer. Não, vai trabalhar, meu. Não adianta, porque o que você tem? Você tem o dia de hoje. Então eu fico preso no passado, porque lá atrás foi assim. É verdade, às vezes a gente tem o saudosismo de, poxa, minha vida atrás foi melhor. Coisas ruins acontecem, mudam a nossa realidade. O que nós temos? O dia de hoje, para tentar reverter. O dia de hoje para abraçar uma outra coisa. Brinquei com o pessoal aqui hoje de manhã, para de jogar para segunda-feira tudo que você vai começar na tua vida, porque chega segunda-feira, é um inferno. Sabe quando toca aquela musiquinha do fim do Fantástico? Dá uma depressão, por quê? Porque tudo você vai começar segunda-feira. Aí quando a segunda-feira amanhece, você já está cansado só de pensar tanta coisa que você prometeu para segunda-feira. Começa a fazer hoje. Vamos dar uma folga para segunda-feira esse ano. Hoje é o dia de você pedir perdão. É hoje. Hoje é o dia de você ligar para os teus pais, porque você passou o ano passado, você ligou muito pouco. É hoje. Fica programando, que não, depois do carnaval eu vou ligar, porque tudo é depois do carnaval. Hoje é o dia de você fazer algo especial, não pelo lugar, mas pela companhia que está com você. Hoje é o dia de você voltar teu coração para Deus, não precisa ser segunda-feira. Hoje é o dia de você começar a viver o reino de Deus, você não precisa morrer para isso acontecer. Porque o reino de Deus é uma realidade para agora. E quando Jesus nos coloca diante das crianças, Ele está dizendo, baixa a bola, porque você está achando que a vida acontece lá em cima. Não, desce. Desce para você ficar com a grandeza das crianças. E a hora que você ficar com a grandeza das crianças, aí você vai entender o que é o reino de Deus, e aí você vai entender o que é felicidade. Tome muito cuidado, para você não cair nessa lógica, nem de mercado e nem de megalomania, achando que a hora que você chegar lá, a hora que você tiver aquilo, aí então as coisas boas e bonitas vão acontecer com você. Porque quando a gente fica sempre no lá, passa um ano, passa uma semana, passam 30 dias, passa um ano, passam 2, passa uma década, e a gente ficou sempre jogando para o dia de amanhã alguma coisa que poderia acontecer. As crianças não programam para brincar amanhã, elas brincam agora. Elas brincam hoje. E elas brincam com o que têm.
Hoje cedo a Ida, nossa missionária em Moçambique, ela está aqui em São Paulo, ela veio porque o filhinho dela vai passar por uma cirurgia no pé. E no final do culto ele estava aqui brincando com um monte de criança. É a primeira vez que ele vem no Brasil. No final do culto ele estava aqui numa correria, derrubando cadeira para tudo que é lado. Eu falei, é isso aí, ó. E nós? Não, nós temos que mandar memorando para ser amigo. Se um é do PT e do PSDB, não é mais amigo. E aí vai. E as crianças? As crianças se conheceram hoje, não sabem nem o nome, mas já estão rolando aqui na igreja. Por quê? Porque esse momento aqui é especial demais para a gente brincar só domingo que vem. Vamos fazer agora aqui, vamos começar. Vamos deixar a nossa adultice chata, esse vírus que nós pegamos. Vamos brincar mais com a vida, mais leveza, mais facilidade no trato com as pessoas, mais amor, mais gentileza. Quando? Hoje. É tudo hoje. É tudo hoje porque é tudo simples. Essa é a junção das coisas. Por que a tua felicidade pode começar hoje? Porque você não precisa construir um castelo. Porque a felicidade não está no castelo. A felicidade está na maneira como você vive, aonde você vive. O Rubem Alves tem um parágrafo que eu gosto demais, que ele diz assim, que a felicidade não é uma, né? São muitas. Não existe uma felicidade. Felicidade são muitas, no plural. E elas são pequenas e singelas. E aí ele resume assim, felicidade, o bom calor das cobertas na preguiça de acordar. Você vai lembrar disso amanhã de manhã antes de ir para trabalhar. Na verdade você vai pensar assim, se eu não precisasse trabalhar eu seria muito feliz. Mas é. Um chuveiro quente. Hoje não, né? Mas no frio vamos falar. Café com leite e pão com manteiga. Um bem-te-vi sobre o galho da árvore. Os ipês florindo. Um sapato velho. Caminhar, céu estrelado. Esse cantar de grilo. Encontrar um livro que se julgava perdido. A gente quer construir castelos, e a felicidade parece que é algo muito mais acessível, é que a gente fica olhando para o castelo. Eu não quero te desanimar muito não, mas eu vou, tá? Você não vai ter um castelo, fica feliz com a casa que você tem mesmo. Então você pode começar a tua felicidade hoje. Aproveitando aquilo que você já tem. Se sentindo feliz com as coisas que você já conquistou e que você já fez. Sem se condenar pelos erros, pelas vaciladas que você cometeu no passado, que é outro lance muito legal das crianças. Não sei se de todas, mas meus filhos esquecem com uma rapidez as bobagens que eles fazem, que eu fico impressionado. Eu até queria que eles não esquecessem tão rápido. Porque não é esquecer, é não se julgar pelo dia de ontem. Porque o dia de hoje é especial demais para ser perdido com culpas do passado. Segundo e último, acredito que a felicidade seja um movimento. E aí nós vamos para o texto do fermento. Jesus está contando uma parábola, várias parábolas, explicando o que é o reino de Deus. E as pessoas não entendem. Porque esse reino está muito fácil, está muito simples, está muito acessível. E Jesus diz, então, olha, o reino de Deus é como uma mulher que está fazendo pão. E ela está lá mexendo a massa. Imagina a cena, eu gosto muito de imaginar a cena, porque minha mãe era cozinheira, e eu morro de saudade da minha casa quando eu leio essa parábola. Tem casca de ovo quebrado, tem leite derramado, a pia está tudo sujo de farinha. Tem uma pessoa trabalhando. Porque o reino de Deus é uma pessoa trabalhando. Um trabalho que geralmente alimenta e que mata a fome. Isso é o reino de Deus. Pessoas que se mexem, e ao se mexerem, elas matam a fome uns dos outros. Isso é o reino de Deus. E ela insere o fermento na massa. E ao inserir o fermento, muda as propriedades da massa. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele é inserido numa vida, ele muda as propriedades daquela vida.
muda o destino daquela vida, muda os valores, muda os sonhos, muda a lógica do viver. E é legal, porque na Bíblia tem muito isso, que às vezes o fermento na Bíblia é tratado como algo ruim. Jesus falou para a gente fugir do fermento dos fariseus. E aqui ele está dizendo que o reino de Deus é como fermento. Porque existe um fermento que só faz volume, existe um fermento que transforma. E Jesus nos chama para ser essa transformação. Absorver valores para a gente passar de fato por uma mudança. Ou seja, o ano pode ser novo, ele pode ser feliz? Pode. Desde que você mexa, insira ideias novas e bonitas na massa, que é a tua vida, que é a tua história. Felicidade é um movimento. Qual o movimento? Eu me mexo em direção à vida, eu não fico parado esperando o pão aparecer milagrosamente na minha frente. Não, o reino de Deus, ele te dá os ingredientes. E agora, junte todos eles e faça alguma coisa que vai matar a tua fome. Sabe essa sede de felicidade que nós temos? Então o reino de Deus vai te ajudar a equalizar essa sede, essa vontade. Vai te dar um destino, vai te dar um rumo, vai te dar uma maneira de viver. Vai te dar um lugar para você chegar. E mais importante do que tudo, ele vai te apresentar um jeito de ir, porque é muito mais importante de onde você vai, é como você vai. Nessa parábola, Jesus diz que o fermento ele entra na massa, para que a sua vida não seja como a farinha. Eu aprendi isso com um tutor que eu não conheço, só conheço através de livros, chamado Anselm Grün. Ele diz assim: a farinha, quando você tenta segurar ela na mão, ela escapa por entre os dedos. Porque existe uma maneira de viver que ela é como a farinha. Ela escapa por entre os dedos. E qualquer vento que bate, leva embora. O que é o fermento? O fermento entra para dar consistência. E não é mais qualquer vento que faz com que essa vida escorra por entre os dedos. Essa vida agora tem conteúdo, consistência. Tem alguma coisa além. Então existem fases da nossa vida que são extremamente difíceis. Nós estamos com o coração extremamente difícil, tal qual uma farinha. Qualquer vento leva para qualquer lugar. Qualquer ideia influencia. Sim, porque isso é uma maneira de viver. Deixar a vida à deriva. E aí, para onde está indo tua vida? Deixa levar. Com essa parábola, Jesus está dizendo, olha, deixar a vida à deriva é uma possibilidade. Ele não está condenando quem deixa a vida escorrer, mas convidando a uma ação para que isso não aconteça. A tua vida pode escorrer por entre os dedos? Pode. Se você largar, ela vai escorrer por entre os dedos. E Jesus vem para dizer assim, não faça isso. Porque hoje existe a possibilidade de você inserir ideias tão lindas, tão intensas, tão cheias de adrenalina, que você vai ganhar uma razão para acordar amanhã. Você vai ganhar uma razão para organizar o teu ano de uma maneira melhor. Você vai ganhar vontade de não deixar com que 2017 seja simplesmente mais um ano. A mudança numérica não altera absolutamente nada na nossa vida. Mas ela pode servir como um incentivo, como uma organização. Uma mudança pode ser pedagógica. Porque eu estava vivendo tal qual um bocado de farinha, e agora? E agora eu vou inserir outras coisas, para que a minha vida não escorra por entre os dedos. Como isso gera felicidade? Como isso dá sentido? Como isso dá rumo para a nossa vida? Então a questão sobre a felicidade é que todos nós queremos, eu sei que você quer. E o que é que você vai fazer para encontrar alguma coisa que dê sentido para a tua vida? Você pode cair na lógica do consumo exagerado. Eu sou adepto da liberdade escancarada, eu acho que as pessoas constroem a vida do jeito que elas quiserem. Preciso contemplar que isso é uma possibilidade. Você pode deixar a vida à deriva, eu tenho que admitir que isso é uma possibilidade. Eu só acho péssimo, mas é uma possibilidade. Ou você pode inserir ideias.
num mundo de consumo exagerado, conceitos de consciência e de partilha que vão mudar a tua vida e a vida da próxima geração, inclusive dos teus filhos, que estão vendo a maneira como você está vivendo. Esse seu jeito rude e bruto de falar, você pode inserir alguma coisa na tua vida que vai dar muita felicidade, se não para você, vai dar em quem vive com você. Porque talvez você não sofra muito com isso, mas saiba, quem anda com você sofre. Nessa lógica de tanta indiferença, onde ninguém se preocupa mais com ninguém, existe um fermento metafórico que nos torna empáticos, que nos faz viver a vida com os outros. Não a vida dos outros, mas a vida com os outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é entrar no drama do outro, é entrar no problema do outro para que a vida dele seja um pouco melhor. A felicidade está nas coisas simples da nossa vida. Eu não sei se você assistiu há algum tempo, rolou um vídeo na internet do Free Hugs, abraço de graça, que uma pessoa, foi lá na Austrália, em Sydney, que começou isso. Uma pessoa colocou uma placa na rua escrito Free Hugs. Ficou todo mundo desconfiado, achando que era um doido. Como assim? E aí até que uma pessoa topou dar um abraço, e deram um abraço, começou a dar abraço, começaram a dar abraço. Um gesto de gentileza e de afeto. A prefeitura de Sydney proibiu, porque ficou com medo de alguém cair na rua e ser processada porque caiu na rua. Não podia mais dar abraço. Ó. Dar abraço assusta. Os gestos simples de amor, de gentileza estão assustando. Queriam dar multa para quem desse abraço na rua. Não pode. Agora você dá um abraço, tem que pagar IPTU, aí você volta, leva a guia, passa na subprefeitura e volta, aí você dá um abraço. E talvez o meu resumo da ópera aqui hoje à noite é o seguinte: vamos cuidar do basicão, porque a gente fica olhando para coisas grandes e a nossa vida acontece aqui embaixo. A gente é que fica olhando lá para cima e Jesus está dizendo assim: para de olhar lá para cima. Seja como as crianças, seja como uma pessoa que está vivendo e está fazendo e dando sentido e não deixando a vida escorrer por entre os dedos. O teu ano pode ser o ano de fazer pão. Pão é o alimento simples e universal, que alimenta todas as pessoas, tem em todas as culturas, porque o reino de Deus é assim, para todas as pessoas e todas as culturas. Pode dar sentido para todas as pessoas, desde que elas se mexam, desde que elas não se percam na soberba dos adultos, mas que vivam com a singeleza, com a simplicidade e com a humildade das crianças. Amém?